Boa tarde, queridos telespectadores. Estamos nós aqui de volta, depois de uma semana, visitando a família, minha filha especial, em Cuiabá, no Mato Grosso. Depois de estarmos ausentes essa semana, aqui estamos de volta, prazerosamente, voltando ao encontro dos nossos queridos amigos, trazendo algumas atividades, algumas atrações. Em especial, hoje temos aqui, iniciando, o nosso amigo Antônio Carlos Eckhart, que é o coordenador da Praça Florida de Livros. Eckhart, que realmente está organizando um evento que vem sendo titulado por alguns dos principais palestrantes do evento como uma das melhores organizações desse tipo de atividades do meio espírita brasileiro. Eu começo dizendo boa tarde ao meu amigo Eckhart. Muito boa tarde, amigos e irmãos. É um prazer, é uma alegria. Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu prezado confrade de doutrina e, evidentemente, à emissora por nos dar essa oportunidade de divulgarmos, em especial, o movimento que intitulamos Praça Florida de Livros, em sua 5ª edição, em 2014, com o propósito esse ano de, fundamentalmente, nós proclamarmos e comemorarmos com muita justiça os 150 anos da comemoração da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito para a literatura em 1864. Realmente, nós temos de reconhecer que é uma obra a qual, cada dia que mais se lê, cada dia que mais se vê, traz uma atualidade impressionante. Toda essa doutrina a qual nós, conforme o Eckhart falou claramente, abraçamos, ela traz uma titulagem maravilhosa para o momento que nós vivemos hoje. Hoje nós temos que pensar muito, analisarmos muito sobre o que estamos passando. Nós que temos um programa, o Eckhart, você sabe perfeitamente, aberto à filosofia do bem. É a filosofia que o Espiritismo, de um modo geral, e todas as religiões cristãs, todos aqueles que pregam o bem, pregam o desenvolvimento, pregam a humanidade, a caridade, estamos todos reunidos nela. E eu gostaria, iniciando, o Eckhart, me diga, como é que foi essa programação, como é que foi esse início, esse estudo que você montou para fazer a Praça Florida desse ano com tanto realce, com tão bons palestrantes que nós estamos recebendo? Como eu disse, isso é um trabalho, embora seja o coordenador, isso é um trabalho em conjunto, sem o qual, de fato, sem a colaboração de alguns irmãos que integram a comissão, não seria execuível. Então, nós temos, lá no início dessa ideia, na realidade tem que dar nome aos bois, quem fez o projeto chama-se Wagner Souza. O Wagner é um frequentador da UMEP, médio atuante, publicitário, e que lançou a ideia e que lá, então, feito primeiramente na União Municipal Espírita de Petrópolis, agradou a tanto o movimento espírita, em especial a nós, componentes do 3º Conselho Espírita de Unificação, que resolvemos encampar o projeto. E a partir daquele momento, então, começamos a realizar como um evento oficial do 3º Conselho Espírita de Unificação. Você faz uma pergunta, você cita o Conselho Espírita de Unificação. Quantas casas nós temos nesse conselho, Eckhart? Desse aspecto, são vários conselhos divididos no estado do Rio, todos eles geridos pela CERJ, que é justamente aquela que rege todo o movimento espírita do estado do Rio. Nós temos 19 casas adesas ao movimento, devidamente adesas também à CERJ e à própria Federação Espírita Brasileira. Dessas 19, nós temos 17 em Petrópolis e 2 em São José do Vale do Rio Preto, porque o terceiro seu, ele abrange Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Portanto, são 19 casas que se movimentam nesse sentido, para tentar levar o movimento espírita conforme a gente tem tentado fazer. 19 casas propugnando pelo bem, propugnando dentro do que você acabou de falar, da importância do Evangelho. Essa é uma das questões, meu caro irmão Alcindo, que eu peço a licença ao amigo para dizer. Parece que a gente, quando fala de uma determinada doutrina, nós estamos dizendo assim, esta é melhor do que a outra. Não se trata absolutamente disso. Você, como também participante confrade de luta, de batalha, sabe que não é assim. Na realidade, o que nós pretendemos fazer não é nada mais, nada menos do que fornecer
elementos dentro da verdade que o mestre distribuiu. Quando eu digo mestre Jesus, através da codificação kardeciana, para que todos nós nos transformemos em homens de bem. Portanto, não há nada de mais, de melhor, nada disso, é apenas uma tese que se levanta. Olha, qual é a melhor doutrina? Diz lá no Livro dos Espíritos, aquela que forma mais homens de bem. Pronto, é dentro desse princípio que a gente procura trabalhar. Com certeza, quando você consegue formar pessoas, quando você consegue agregar forças, buscando principalmente e especialmente o bem, e especialmente a coletividade, porquanto nós vemos essa movimentação, você reúne 19 casas nesse grupo. Quantas casas terão palestras dentro dessa Praça Florida deste ano? Me permita mais uma vez, na realidade, o evento Praça Florida, ele foi antecedido por algo que nós chamamos de pré-evento. Esse pré-evento rege o seguinte: das 19 casas espíritas adesas ao movimento, nós enviamos com a titularidade de falar sobre o Evangelho em seus 27 capítulos. É bom que a gente diga que o Evangelho não são 27, são 28, mas o 28º a gente nem comenta, porque eles são preces, são coletâneas de preces. Então a gente vai diretamente aos 27, que são justamente o ensinamento moral. Então todos esses palestrantes que visitaram, que são do Movimento Espírita de Petrópolis, as 19 casas espíritas, eles de fato falaram sobre cada capítulo do Evangelho. Isso é o que nós chamamos de pré-evento, que começou em 7 de março, veja a extensão do nosso evento. 7 de março, lá no Grupo de Estudos Espíritas André Luiz em Correias, e terminamos no dia 31 de março no Centro Espírita Ismael, lá na Estrada do Paraíso. A partir daí, entramos então na semana do evento propriamente dito, que começou dia 4 e vai até o dia 12 de abril. Viu, meu amigo? Então, nós teremos de casas, não podemos atender todas, porque, como toda doutrina, nós temos dificuldade financeira, de forma que precisamos adequar à nossa realidade. Eu costumo brincar dizendo, que me perdoem os meus irmãos confrades espíritas, que dentro da doutrina espírita a gente anda sempre com o pires na mão, né? Porque a gente não tem recurso, a gente não cobra nada, não pede nada, de forma que a gente tem que, de alguma coisa, angariar. E isso foi feito com alguns eventos que, evidentemente, se o amigo quiser depois, a gente comenta sobre eles. Realmente você toca um ponto muito interessante, porquanto eu, durante muito tempo, quando chegava no grupo lá no Oswaldo Cruz, muitos me diziam assim: meu caro irmão, mas por percalço eu passei a ser o patrimonial, aquele que cuida da despesa, aquele que cuida da obra, cuida do som de compra, isso. Mudei, passei a ser o caríssimo irmão, em vez de ser meu caro irmão, passei a ser o caríssimo. Caríssimo porque eu gasto o dinheiro. Então, realmente, é muito difícil. É complicado. A situação financeira, de um modo geral, é muito difícil. Nós, até abrindo um parênteses, estamos tentando trazer um dos principais ícones hoje do movimento espírita nacional, que é o professor Alírio Cerqueira, que é lá de Cuiabá, do Mato Grosso, e estamos buscando fazer até 2 seminários ou 3 seminários com ele por aqui, provavelmente em agosto, final de agosto. Mas o grande problema que nós debatemos e sofremos é o que você frisa, é o fator financeiro. Nada que o professor Alírio nos cobre para vir, mas você tem passagem aérea, você tem hotel, enfim, você tem toda aquela gama de procedimentos. Mas falando um pouco, você me disse que começou muito bem domingo até lá no Oswaldo Cruz, não é? Não, perdão. Não me permita te corrigir. Nós começamos, na realidade, no dia 4, no Centro Espírita Missionário da Caridade, com a presença, e nós fomos um pouco atrevidos, porque nós captamos recursos, sabe, Alcindo e amigos e irmãos? Captamos recursos através de realizações de almoços fraternos, né? Muito bons, por sinal. Felizmente, nós temos muito a agradecer. Muito bom mesmo. Ninguém passou fome, não. Não, pelo contrário. Fartamos-nos, né? Não só materialmente, como espiritualmente. Tivemos também uma promoção de venda de camisetas que confeccionamos e tivemos também algumas receitas de alguns patrocínios que nós conseguimos. E, por fim, vamos ter agora, no dia 12, que nós chamamos depois do pequeno congresso do Aloysio Silva do Espírito Santo, que a gente chama de Noite do Pastel. E lá a gente vai arrecadar. Em suma, com esses recursos é que nós estamos realizando a Praça Florida de Livros, que começou, como vinha dizendo, no dia 4, lá no Centro Espírita Missionário da Caridade, com a presença do nosso querido irmão, amigo Pedro Camilo. Pedro Camilo é baiano, então vocês já imaginam que por trás disso é de Salvador, é um dos discípulos de Divaldo Pereira Franco.
Então, tivemos um custo de passagem de avião. Felizmente, dentro do movimento espírita, existem alguns irmãos de capacidade bem fraterna que o abrigou em sua residência, permaneceu aqui debaixo do abrigo desse caro irmão, a quem nós agradecemos já pessoalmente, nós aproveitamos o espaço. Depois, dando prosseguimento, o próprio Pedro Camilo, porque seria uma espécie de incoerência da nossa parte, tirarmos o Pedro Camilo da Bahia, de Salvador, para chegar aqui falar 1h e pouco e ir embora. Então, nós fizemos um aproveitamento maior, levando no dia seguinte, no sábado, às 17 horas, no Centro Espírita João Batista, aqui na Rua Silva Jardim, onde também ele novamente deu uma palestra que agradou a todos. E foi prosseguindo, a ponto de, no domingo, como você o disse, estivemos de manhã lá no centro, no Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, às 10 horas, com a presença da nossa irmã Nádia do Couto Vale, que, enfim, tem uma grande bagagem espiritual, trabalhadora ativa do movimento espírita no Rio de Janeiro e no próprio estado. E depois prosseguimos, falando até o dia de ontem, e fomos a São José do Vale do Rio Preto, então, levar o movimento espírita até lá. Aliás, uma casa muito simpática, todas e um pessoal muito simpático lá de São José. Nós tivemos oportunidade no ano passado de lá estarmos durante aquela comemoração. O Hereu. O Hereu, exatamente. Não, perdão, não foi o Hereu, não. Não, foi do Carnaval. Foi no Carnaval. No Carnaval. Foi exatamente. Foi muito agradável lá estar. E foi ENEF que a gente chama. ENEF, exatamente. Exatamente. ENEF. São tantas siglas que a gente acaba se confundindo. Aliás, o brasileiro tem mania de falar de siglas, né? Perfeito. Não é verdade? Isso é uma coisa que a gente tem que perder, porque até desonra o nome próprio. Mas então estivemos lá, levamos lá então a nossa querida irmã, radialista, também tem programas de televisão no Rio de Janeiro. Ela é da Rádio Rio de Janeiro, né? Ela tem na Rádio Rio de Janeiro, ela tem um programa na TV, me perdoe, eu esqueci o nome. É uma TV espírita no Rio de Janeiro, muito simpática, professora, então muito capaz. E ela esteve conosco, chama-se Yasmin Madeira. E a Yasmin deu, de fato, uma palestra daquelas da melhor qualidade. Teve alguns acontecimentos, não sei se posso falá-los aqui. Pode, sem problema. Para alguns que entendem um pouco da doutrina espírita, foi um momento de rara felicidade, porque ao término da sua fala, ela proferiu uma daqueles verbetes do nosso querido irmão Santo Agostinho, né, que nós estamos tantas coisas inseridas dentro do Evangelho, e quase ao final dela terminar esse verbete, ela, sentindo a presença então de um espírito muito amigo, deu passividade. Nada menos, nada mais do que o nosso amigo patrono do evento, porque é o patrono do evento, doutor Bezerra de Menezes. E nos emocionou a todos, causando de fato uma comoção muito grande, o que compensou, sem dúvida nenhuma, qualquer esforço que a gente tenha feito para enfrentar aqueles quase 50 quebra-molas até chegar a São José. Mas foi muito agradável. Mas olha, o Eckhart, infelizmente nós vivemos um problema de mobilidade no país muito grande. Eu até, abrindo um parênteses, comentava isso aqui antes, eu estive a Cuiabá, 2 anos não ia a Cuiabá, e lá se programa um VLT de 21 quilômetros. Já realmente existem 300 metros de trilho e 20.700 metros de buraco. Você imagina uma cidade daquele tamanho com o dobro, quase o triplo de Petrópolis, e automóveis e tudo, você diminuiu praticamente a cidade inteira. Nós realmente vivemos um momento muito difícil no país inteiro, em termos de mobilidade urbana. E, graças a Deus, nós temos, através dessa nossa doutrina, conseguido acalmar-nos um pouco, para não nos irritarmos muito com esses problemas de trânsito. Mas, seguindo a nossa programação, sim, o que nós temos agora para frente até o final do nosso então, vamos lá. Evento? Vamos em frente. Vamos falar de hoje. Até lanço aqui um convite aos amigos para que não esqueçam dessa data. Traremos hoje o nosso irmão Júlio César de Sarroris. Grande palestrante. Não é? Você já deve conhecê-lo, pessoal. Já esteve lá no Oswaldo Cruz, no seminário, no qual eu tive também a satisfação de estar presente. O nosso amigo Júlio César vai hoje ter a oratória lá no grupo Jesus e Maria, lá na Rua Gregório Cruzic, se não me falha a memória, 446. Logo no início, lá em Cascatinha, a gente chama de Rua do Meio. Rua do Meio. É Rua do Meio, né? Então estará naquela casinha simpática e acolhedora o nosso irmão Júlio César. No prosseguimento disso, aí sim nós teremos um nome de bastante peso, que é amanhã no Teatro Dom Pedro, que foi nos cedido pela municipalidade para que nós realizássemos 2 eventos, entre eles esse que nós realizamos amanhã, né, com a presença do Gerson Simões Monteiro. Gerson Simões Monteiro, bastante conhecido, radialista, escritor, atuante do meio espírita no Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, enfim.
e nós vamos fazer um evento que nós fazemos sempre que realizamos a Praça Florida, nós convidamos um escritor para homenageá-lo nesse momento. E foi escolhido esse ano, com muita assertiva, o nosso irmão Gerson Silva Monteiro. Então, só alertamos aos amigos que querem nos visitar amanhã e estimulamos que o façam, que o nosso irmão Gerson, amanhã, será preciso, para entrar no Teatro Dom Pedro, adquirir algumas senhas para que possa entrar. Não é uma exigência nossa, é uma exigência da Secretaria de Cultura, né, para que possa a coisa correr de forma sem tumulto. E esses vouchers, como se fala realmente, eles podem ser adquiridos na banca de livros que está instalada lá na Praça Dom Pedro. Só solicitar, me parece que o número limitado de 3 vouchers por pessoas, corram até lá, melhor dizendo, andem até lá, não precisa correr na realidade, vão até lá, adquiram os seus vouchers, e vocês terão entrada livre para lá. Assim como também, lá quarta-feira, da quem eu falo já, no Teatro Dom Pedro também nós teremos um evento, chama-se Sarau, e com contos e poesias, com a presença, aí sim, do nosso querido irmão Raul Teixeira, José Raul Teixeira, que teve recentemente... Um AVC, né? Teve um AVC. Ou um AVE, como se diz hoje. Hoje é mais moderno. Eu não acompanho isso, né? Eu já estou ficando um pouquinho já idoso, portanto essas coisas ficam para os mais jovens como você, né? Então o nosso amigo Raul, apesar de ter a sua fala um pouco prejudicada e também a sua mobilidade física, ele não virá para fazer a palestra porque ele não reúne condições ainda, mas estará entre nós com uma espécie de homenagem que o Terceiro Seu e a Praça Florida de Livros vai fazer, porque na realidade o Raul tem uma bagagem muito grande, ele tem 35 ou 37 livros publicados, além do bem que levou a diversas cidades, estados e até países. E era justo... Aqui mesmo nós tivemos até, se não me engano, no Teatro Santa Cecília, uma palestra dele maravilhosa. Eu, inclusive, tive a oportunidade de presenciar, de ouvi-lo falando. Tem uma didática muito fácil de ser entendida, e nós achamos, até foi, se me permite, eu vou até fazer aqui o meu amigo Celso Ferreira, que eu acredito que você deve conhecer. O Celso até que sugeriu numa das reuniões do Terceiro Seu, e nós tivemos a oportunidade de atender, que nós fizéssemos uma homenagem muito justa ao José Raul. Não pelo que ele está doente, como parece, coitadinho, não é nada disso. Nós estamos homenageando a folha de serviço que esse irmão tem. E será a bagagem que ele trouxe, exatamente, com certeza, o bem que ele fez ao movimento, enfim. E ele estará presente conosco, pelo menos nesses momentos, e nós vamos prestá-lo uma homenagem. Sabemos que ele não pode se emocionar muito, mas ele já é uma pessoa tarimbada, de forma que essas emoções ele já deve tê-las sob controle há muito tempo. A gente se preocupa em vão. E eu pulei a quarta-feira para dizer, no prosseguimento da sequência da programação da praça, nós estaremos lá no Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, lá na Praça Catulo. Lá na Terezinha. Terezinha querida, um abraço para ela sabe que eu prezo muito essa irmã que nos ajudou muito também, e não foi só ela, foram outros tantos, e eu não posso aqui cometer injustiça. Então estaremos lá com a nossa irmã, que vai até lá fazer, que é a Lúcia Moisés. Vai fazer uma palestra, já esteve algumas vezes em Petrópolis, uma pessoa também muito bem relacionada. E assim, sim. Aliás, até dentro dessa colocação sua da municipalidade favorecendo com o Teatro Municipal, é extremamente importante que a gente traga a público esse tipo de ação, porque a municipalidade, ao ceder o seu espaço para as doutrinas do bem, para, enfim, todos os movimentos de cultura, que no caso, o sarau que será efetuado é uma cultura, exatamente, como a palestra também é uma cultura, está cumprindo efetivamente a sua posição. Então, é de se ressaltar que é importante quando o município ou os municípios observam e usam os seus espaços para utilidade desta natureza. Estamos divulgando o bem. E a Prefeitura está de parabéns por ser uma facilitadora desse tipo de ação. Já que você tocou no assunto, e nós estamos aqui rendendo não só as nossas homenagens a quem tem essa cabeça aberta, mas os agradecimentos por ter aqui essência à nossa programação, não só será isso que ela cedeu espaços públicos como o Cine Humberto Mauro, a Sala Silvio Ortoff, ficou toda à nossa disposição. Lá nós realizaremos alguns eventos culturais
que não só são de palestras, mas de instruções, orientações a crianças deficientes. Teremos contações de história na Praça Dom Pedro com a barraca. Enfim, eu não tenho aqui, me perdoem, talvez seja uma falha minha, com certeza o é, de não ter trazido minuciosamente a programação, mas é uma programação extensa, tentando abranger. A nossa proposta não é só falar ao público espírita, é mostrar, talvez, a doutrina espírita por um prisma, por um ângulo que muitos ainda não têm oportunidade de conhecer. Falar para o público do bem. Mas não é verdade? Esse é que é o principal. Aí nós vamos lá no mestre quando ele diz assim, que tenha ouvidos de ouvir. É nesse sentido que a gente trabalha. Não é? Mas nós chegamos na quinta. Chegamos na quinta, que é justamente o sarau lá no Teatro Dom Pedro, que eu pulei, que nós estamos falando na terça. E na sexta-feira, nós estaremos lá no GBEM, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá em Itaipava, com a presença do nosso irmão Marcos Demário, que também já é nosso conhecido, já esteve em Petrópolis algumas vezes. E, finalmente, no sábado, encerrando a Praça Florida de Livros, o nosso confrade, do qual você já disse que já teve a oportunidade de assistir falar, o Aloysio Silva. Esse foi mais um atrevimento nosso, mas calcado nas verbas que nós conseguimos adquirir. Trouxemos ele do Espírito Santo, mais propriamente de Guarapari. Então ele vem, vai fazer um pequeno seminário das 4 até as 6, e encerrando o seminário, nós vamos subir lá para a União Municipal Espírita de Petrópolis, onde será realizada essa palestra, e vamos ao Salão Maior, onde tem o restaurante. E lá vamos confraternizar-nos mais uma vez com a Noite do Pastel. A gente deixa aqui o convite, né, para que todos compareçam e nos ajudem. E como nós dizemos sempre, né, serão todos os pastéis e todas as refeições e tudo altamente fluidificado. Não tenha dúvida. Você citou muito bem o Aloysio, eu tive o prazer, até brincava isso com você, tive o grande prazer de ter 2 palestras com ele. Uma na nossa casa, lá no Oswaldo Cruz, e a seguinte dentro do carro. Eu levei até o aeroporto e eu brincava com ele, eu digo, olha, eu fui um privilegiado dessa maneira. Antônio Carlos, olha, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Eu gostaria de te parabenizar, porque realmente foi muito, muito importante essa colocação, toda essa demonstração. E impressionante, nós podemos mostrar dessa forma como nós verificamos e como nós estamos acompanhando o caminho do bem. O bem, da onde ele vier, é o mais importante. Independe de ser de uma religião, de outra, mas todas que propugnam por aquilo que nós propugnamos, por aquilo que nós esperamos que venha a ser essa famosa era de regeneração que nós tanto desejamos chegar, que trará com certeza uma melhora muito grande para todos nós. Eu coloco para as suas despedidas e mais uma vez te agradeço pelo prazer de dar essa aula que você está nos passando sobre a Praça Florida. É bom a gente ter amigos, sabe, amigos? Porque eles nunca falam mal da gente, muito embora às vezes nem funcione assim. Eu estou mostrando aqui o cartaz da Praça Florida. Vamos ver o nosso cameraman, centrou. Ah lá, que maravilha. Não é? Isso é um trabalho gráfico muito bem feito por alguém que colaborou conosco, exatamente para produzir algo que visualmente trouxesse um certo valor. Mas obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, meu preclaro amigo Alcindo, já de outras situações, e ainda esse mês estaremos lá. Será um grande prazer, como sempre. Será meu, com certeza, a oportunidade. Agradecer às casas espíritas que nos ajudaram nesse projeto, a todos os trabalhadores da Seara Espírita que se uniram a nós, abraçaram a causa, para que a gente tivesse, vamos dizer, um sucesso relativo dentro da nossa pequenez, dentro disso. Agradecer à municipalidade, a todos aqueles que colaboraram de forma efetiva na divulgação. Enfim, só tenho agradecimentos e digo a vocês com toda certeza, em especial a você, os nossos precaros telespectadores e os espíritas em especial. Eu estou muito feliz por Jesus me ter dado a oportunidade de trabalhar em nome dele nesse momento. Por isso eu digo sempre, Senhor Jesus, isso é para você. Muito obrigado. Uma boa tarde, muito obrigado, Antônio Carlos. Com certeza estaremos, com toda certeza, participando, estando junto. Prazer. E mais uma festividade para a cidade, para todos nós. Muito obrigado. Que venham os nossos apoiadores. Her creation, herself,